O céu de Turim amanhecia tímido naquela quarta-feira. A névoa escorria pelas ruas ainda molhadas da madrugada, e o frio abraçava a cidade com certa melancolia. No alto de um dos morros discretos que cercam o centro, o estádio da Juventus repousava em silêncio, como um gigante que, por ora, dormia. Cristiano Ronaldo, mesmo depois de uma noite de glória, já estava desperto. Sentado na poltrona da sala de estar, com um café morno entre as mãos e os olhos perdidos pela janela, algo dentro dele ainda o mantinha inquieto. Ele havia marcado 3 gols na véspera. Virara o jogo com a frieza de quem está acostumado com a grandeza. Os torcedores o aclamaram como herói, os jornais o colocaram no topo mais uma vez. Mas quando a casa silenciou e os filhos dormiram, o peso retornou. Um vazio antigo, familiar. Cristiano suspirou. O abajur lançava uma luz suave sobre o tapete e tudo ao redor exalava conforto. Mas dentro dele, a inquietude crescia. Não era tristeza, tampouco arrependimento. Era ausência. Aquela sensação estranha de que faltava algo, ou alguém. Naquela manhã, tudo mudaria. Foi ao abrir a caixa de correspondências da portaria que o inusitado aconteceu. Entre revistas, convites e papéis comuns, havia um envelope pardo, amassado nas bordas, com uma caligrafia trêmula, mas legível. Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro. Ele estranhou. Não era comum receber cartas ali, ainda mais manuscritas. No elevador, com o envelope entre os dedos, seu coração já batia diferente. Ao entrar no apartamento, rasgou com cuidado a aba. Dentro, havia uma folha dobrada e uma foto antiga. A imagem mostrava um homem que parecia seu pai, jovem, ao lado de uma mulher africana e de um menino de uns 4 anos. A carta dizia: Cristiano, meu nome é Rafael. Eu sou seu irmão. Cresci em Angola. Nossa história é mais longa do que uma carta pode explicar. Mas meu pai, José Diniz, me visitou algumas vezes enquanto estava estacionado aqui como militar. Ele conheceu minha mãe em Luanda, e segundo ela, ele prometeu voltar. Nunca voltou. Mas sempre falou sobre você e sobre a família em Portugal. Eu não quero nada, só precisava que você soubesse que existo. E se puder, eu gostaria de te conhecer. Cristiano parou de ler. Suas mãos tremiam. A cabeça girava não em dúvida, mas em choque. O nome, a foto, a caligrafia, tudo parecia sincero demais para ser invenção. E havia algo nos olhos do menino da foto, algo familiar. Como se enxergasse a si mesmo, anos antes. Ele não contou a ninguém naquele dia, nem à mãe, nem aos irmãos. Apenas guardou a carta, trancou-se no quarto e ficou olhando para o teto por horas, tentando montar as peças de um quebra-cabeça que jamais imaginou existir. 3 semanas depois, o encontro aconteceu. Em Lisboa. Num café simples do bairro de Alcântara, longe dos holofotes, Cristiano chegou antes. Usava boné, óculos escuros e uma jaqueta preta que escondia bem seu porte atlético. Sentou-se ao fundo, com o rosto inclinado. As mãos suavam. Era estranho. Ele, acostumado a multidões, a finais, a decisões de última hora, estava nervoso como um adolescente no primeiro encontro. Quando Rafael entrou, ele soube. Não precisava perguntar. Era ele. A pele mais escura, os traços africanos herdados da mãe, mas os olhos, aqueles olhos, eram Aveiro. Eles se encararam por alguns segundos antes do abraço. Não houve palavras. Só um aperto demorado, contido, mas profundo. Conversaram por horas. Rafael falava devagar, com uma voz suave e sotaque angolano carregado. Contou sua história, suas dificuldades, as noites em que a mãe chorava de saudade. Contou como cresceu ouvindo histórias sobre o irmão português que jogava futebol. Como aos domingos ficava vidrado na televisão tentando reconhecer traços seus.
Cristiano ouviu tudo calado, com o maxilar tenso e os olhos marejados. A culpa, que não era sua, ainda assim doía. Doía por não ter estado lá, por não saber, por não ter buscado. Ao final do encontro, ele disse apenas: "Eu vou com você." Para onde? Para Angola. Quero ver, quero entender. E assim foi. Sem alarde, sem seguranças, sem anúncio. Apenas ele, Rafael e uma mochila com roupas leves. O jato particular partiu de Lisboa em uma manhã nublada. No céu, o cinza cortava o azul como uma lembrança que insiste em ficar. Ao pousar em Luanda, Cristiano sentiu o calor úmido no rosto. O ar era pesado, mas vivo. A cidade pulsava num ritmo próprio, entre o caos dos carros antigos, o vai e vem das pessoas e uma energia difícil de descrever. Foram recebidos pela mãe de Rafael, uma senhora de traços firmes e sorriso acolhedor. Ela o abraçou como se abraçasse um filho também seu. Ele sempre falou de você, Cristiano, com orgulho, com esperança. Nos dias seguintes, Cristiano caminhou por vielas de terra batida. Conheceu as casas feitas de blocos e telhas enferrujadas, viu crianças descalças correndo com bolas feitas de meias enroladas. Em cada rosto, ele se via. Via sua infância. A pobreza, a luta, o improviso da alegria. Num desses dias, ao entrar numa escola local, foi cercado por dezenas de meninos e meninas. Alguns sabiam quem ele era. Outros só viam ali um homem alto, sorridente, que chutava a bola com eles sem frescura. Ele jogou descalço, riu, se sujou, suou, não havia câmeras, não havia fãs. Só gente, só vida. Naquela noite, escreveu algo num caderno que levou consigo. Eles não têm nada, mas têm tudo. Eles me lembram quem eu sou. Depois de uma semana, Cristiano decidiu criar uma fundação ali. Com a ajuda de amigos e parceiros, começou a montar uma escola de esportes. Construiu um campo. Reformou salas. Criou centros de atendimento para mães solteiras. Instalou chuveiros públicos. Mandou vir caminhões de livros, bolas, uniformes, cestas básicas. Mas não era só caridade. Era reencontro. Cura. A cada gesto, ele se aproximava mais do irmão. Rafael o levava a lugares que marcaram sua infância. O campo onde deu os primeiros chutes, a escola onde estudou até o ensino médio, o mercadinho onde ajudava a mãe a vender legumes. "Aqui eu sonhava em te encontrar", disse Rafael um dia, sentado na beira de um rio lamacento. Cristiano respondeu, olhando o céu alaranjado. "E aqui eu me encontrei." Os dois riram. Não era o riso da comédia, era o riso da leveza. No último dia, Cristiano levou todos os alunos da escola nova ao Estádio Nacional para um amistoso. Brincou, correu, fez gols. Mas, ao final, abraçou cada um como se dissesse silenciosamente: "Eu vejo você." Voltaram para a Europa dias depois. Rafael foi com ele para Madrid, depois Turim. Passou a frequentar sua casa, conhecer seus filhos, ser chamado de tio. Cristiano nunca divulgou, nunca falou em público. Guardou aquilo como se guarda um tesouro frágil. Com cuidado. A carta de Rafael, agora envelhecida, estava emoldurada em seu escritório, ao lado de uma foto dos dois em Angola, sorrindo, cercados de crianças. Sua mãe, Dolores, um dia soube. Chorou. Pediu desculpas sem ter culpa. Cristiano respondeu: "A vida não tem culpados, mãe. Só caminhos que a gente não via." Hoje, anos depois, a fundação criada em Angola se espalhou. Já são 5 centros comunitários, 3 escolas esportivas e 2 bibliotecas em regiões afastadas. Nenhum leva o nome de Cristiano. E isso é proposital. Porque não é sobre fama, é sobre devolver. Quando perguntado por um amigo sobre por que fazia tudo aquilo, ele respondeu: "Porque um dia eu era só um menino com um sonho e sem pai.
Hoje sou um homem com tudo, inclusive um irmão que me mostrou quem eu ainda podia ser. E às vezes, à noite, sentado no jardim de casa, Cristiano olha para o céu, lembra do campo de terra em Angola e sorri sozinho, não por saudade, mas por gratidão.